boa tarde. Nós estamos aqui no Cantinho Verde e hoje nós vamos plantar rosas do deserto, fazer mudas de rosa do deserto, botar nos copinhos nossas rosas do deserto. Nós colocamos elas aqui ou em copinhos ou em saquinhos assim, ó. Esses saquinhos aqui são sacos de 12,5 por 12,5 e logo com 10 dias eu coloco elas e elas ficam muito bem aqui nesses saquinhos. Nós estamos vendo que o colorido delas, elas estão bem, não estão com pulgões nem cochonilhas. Então eu tiro da estufa e olha como elas estão pequenas e com botões. Essas aqui tem em torno de 3 meses e meio. Então algumas já estão com botões. Nós temos outro lote aqui menor. Elas devem estar com 2 meses. Estão lindas, foram feitas a poda apical, né? Então elas já estão com vários galinhos. E hoje eu vou plantar algumas mudas e vou mostrar a forma que nós fazemos aqui no Cantinho Verde. Outras pessoas fazem de outros modos, mas aqui eu faço assim. Então eu planto elas na estufinha, da estufa que está na sombra. Com 10 dias eu trago elas para cá. Nós vamos ver que aqui não tem sombrite, está só céu aberto aqui, ó. Elas pegam sol pleno, pelo menos 6 horas por dia. Só a partir das 4 horas, 3, 4 horas é que aqui vai fazer um pouco de sombra. Mas elas pegam sol bastante. E sempre eu coloco elas nesse local aqui. Esse canteiro aqui, esse giral, que a gente chama aqui no interior, é giral. Então, geralmente eu coloco os filhotes, porque desde o início eu achei legal eles ficarem aqui, porque elas se dão muito bem aqui nesse giral, nesse canteiro aqui suspenso. É um canteiro suspenso, ó. Então a gente usa os saquinhos ou copos, que nem estão aqui, ó. Essas aqui foram plantadas a semana passada, elas foram passadas para esses copinhos. Olha, já estão lindas elas. Tem alguns matinhos, mas a gente vai tirando. E aqui olha como eu tiro elas da estufa, ó. Aí parece que elas estão sofrendo, mas elas estão com 10 dias, olha. É assim que eu tiro elas da estufinha e eu já trago diretamente para o sol. Tem gente que passa 3 meses para colocar no sol, mas aqui nós plantamos elas assim, ó. Vamos tirando da estufa e vamos colocando no substrato. Esse substrato aqui tem muita folha, a drenagem dele é bem... ele tem bastante drenagem e nós só colocamos elas aqui e começamos a molha todos os dias. No início, quando nós colocamos elas aqui, a gente molha todos os dias, principalmente pela manhã, para que elas fiquem o dia todo mais úmido. E olha como estão lindas. Essas aqui, ó, eram filhotinhos bem pequenininhos e eu fui colocando aqui nos copinhos para que eles... talvez, porque eu pensei até que eles não iam crescer, mas olha como estão. Os menorzinhos, quando eu trago, que às vezes não tem folhinha, olha como eu boto, e eles todos crescem. Esses aqui estão todos lindos. Ó, esses que tem mais de um, é porque eu pensei que eles não iam nem nascer folhinhas. Estão lindos. Então, nós vamos ver aqui, ó. Já vimos o substrato, a base de folhas, tá? Todo o nosso substrato é a base de folha, ó. Então, é esse o substrato que nós usamos. Aqui já tem, olha, todo ele é a base de folha, ó. Todo ele. Tem bastante folha. Fica bastante drenado, ó, o substrato. Então, esse é o substrato que a gente usa, ó. Todo ele tem folha. E aí nós fazemos, né? Só pegamos aqui e furamos com um palitinho de churrasco. Eu furo aqui no copinho, quando é no copinho. Então, eu venho aqui, pego a mudinha
Então, só coloco aqui, ó. Aperta um pouquinho e pronto. Assim que nós plantamos as nossas mudas de rosa do deserto. Ó. Eu gosto de plantar elas com 10 dias, porque eu acredito que nesse período também, eu já, aqui a experiência já que a gente já tem aqui, é que com 10 dias ela tem menos raízes, ela tem poucas folhas e tem menos raízes aqui. Quando a gente planta ela com mais dias, ela já tem mais raiz e ela sofre mais ao ser transplantada para essas vasilhas aqui, para os copinhos ou para os sacos. Então, depois de nós colocarmos ela aqui nesse copinho, a gente molha ela no outro dia normalmente. Quando não dá para molhar no mesmo dia, eu molho elas no outro dia. E elas crescem tranquilas e com uma semana elas estão assim, ó. O interessante também é que elas todas estão com o caldex verde. Se você olhar, todas elas estão verdinhas. Com uma semana que a gente coloca elas já estão escurinhas. Elas virem para o sol, as que tem que ficar escura, ficam escuras rapidamente. Quando elas pegam os primeiros raios do sol, ela já escurece. E no saquinho nós fazemos a mesma coisa. Esse substrato aqui está um pouco enxuto, mas nós fazemos da mesma forma, ó. Colocamos aqui ela e já apertamos, ó, como a gente faz aqui no saquinho. Eu venho, ou meu esposo, ou minha filha vem quando a gente está plantando aqui. Geralmente tem alguém auxiliando, ele está aqui auxiliando também. Então, todo mundo aqui ajuda. Para poder, a gente trabalha em grupo, que é importante isso. Nós temos que valorizar o trabalho uns dos outros. E por isso trabalhamos em grupo. Depois desse aqui, de ter feito isso, nós vamos molhar. Ou hoje pela manhã, hoje à tarde, ou amanhã pela manhã. E esperar que eles cresçam e com 3, 4, 5, né? Já temos plantas aí com 3 meses que estão florescendo. E alguns podem dizer até, né, não pode ir para o sol. Nós moramos na região dos Lençóis Maranhenses. Essa região é uma região que tem bastante sol, bastante vento. Isso também ajuda muito. Nós temos bastante vento no nosso quintal. E isso eu acredito que beneficia o crescimento das nossas mudas. Nós não usamos, dificilmente nós colocamos osmocote ou outro fertilizante quando elas estão pequenininhas. Eu também quase não uso água sanitária para lavar as folhinhas logo que coloca, para pulverizar nas folhinhas ou algo assim. A gente só planta, rega e deixa que Deus e o sol vá tomando de conta. Aqui a gente planta e elas vão crescendo. E graças a Deus tem dado certo. Esse é nosso vídeo. E nós vamos terminando por aqui. E aí nós só queríamos mostrar os nossos bebês e como a gente planta aqui no nosso quintal os nossos bebês de rosa do deserto. Então não se esqueça de se inscrever, de compartilhar nosso vídeo, de curtir o nosso vídeo, tá? Para que outras pessoas também vejam, né, o nosso serviço, para que as pessoas valorizem também o nosso trabalho, tá? Então nós estamos encerrando por aqui. Um bom final de tarde para vocês, que vocês tenham amanhã, quem assistir, um dia maravilhoso, que Deus possa abençoar cada um de vocês.